Olá, queridos. Chegamos aqui ao nosso romper. Nosso romper. É muito forte o romper porque nele nós aprendemos tanto. Ontem nós falamos sobre romper, né? O romper com as amarras do passado. Hoje nós vamos falar sobre romper com o silêncio da alma. E aqui nós vamos trabalhar profundamente o que é romper. O que significa romper, pastora? Romper o silêncio da alma não é apenas um movimento exterior, é uma decisão espiritual. É quebrar limites, atravessar barreiras, avançar onde precisa. O impossível, queridos, é necessário ser rompido, né? Então aqui, romper não é conformar, não é se conformar, corrigindo aqui, mas é você entender que o silêncio que aprisiona a alma, ele não aceita ser refém de pensamentos escondidos, dores guardadas, gritos internos que nunca foram ouvidos. Há muitas pessoas que vivem caladas por dentro, carregando um peso que não conseguem expressar. São risos na boca e prisões no coração. Mas o Espírito Santo hoje, ele vem para te dizer que chegou a hora de você romper. Romper com o silêncio da alma. É deixar que a voz de Deus cure aquilo que você nunca conseguiu dizer. A Bíblia mostra em 1 Samuel capítulo 1 a história de Ana, uma mulher estéril, humilhada por Penina, ferida no íntimo, mas que por muito tempo guardou tudo dentro dela. Seu marido lhe dizia: Não sou eu melhor do que... Não te sou melhor do que 10 filhos? Mas aí, essa pergunta, ela não alcançava a profundidade da dor, porque Ana sofria calada, até que um dia ela entrou no templo e abriu a boca. Mas nem ela... saíam palavras, eu digo assim, ela abriu a boca, mas nem saíam as palavras, não saíam. Era apenas um gemidos, murmúrios, os lábios balbuciavam. Trazendo aqui para vocês, antes de aqui no meio, uma seguinte situação. Estamos aí entrando a partir de amanhã com o jejum de Ana. Como funciona o jejum de Ana, pastora? É você entrar em jejum meio expediente, tá, gente? Para quebrar barreiras. Aqui, então, dizia que Ana, ela não orava com os lábios definitivamente como nós estamos aqui falando, mas ela balbuciava. O que é isso, pastora? Ela só mexia os lábios delicadamente, conversando com Deus. Eu creio que nós já passamos momentos assim, em que nós não tínhamos força para orar. E isso é orar com a alma, gente. O sacerdote até pensou que ela estava embriagada, mas a verdade era que a sua alma estava sendo rasgada diante de Deus. Naquele dia, Ana rompeu com o silêncio. Ela não conseguiu explicar a ninguém o que ela estava sentindo. Ela só conseguia se entregar diante do Senhor. Há momentos em nossa vida que vivemos assim. O céu, ele responde em público. Sabe, nos tempos antigos, a esterilidade, para quem não sabe, era uma vergonha, uma marca social, né, espiritual. E hoje a esterilidade da alma continua a existir, mas de outras formas. Sonhos estéreis, emoções estéreis, projetos paralisados, corações que não conseguem mais frutificar porque estão em silêncio. É gente que não consegue falar da dor, gente que não consegue orar mais, gente que até está na igreja, mas dentro de si não sai voz. Porém, o Espírito está dizendo: se você romper o silêncio diante de mim, se você se derramar como Ana, eu vou transformar a sua vida, a sua dor em testemunho. Mas, pastor, o que é esse romper em silêncio? Romper o silêncio da alma, queridos, não é só falar com as palavras,
realmente, verdadeiramente ser verdadeiro com Deus. É decidir não carregar sozinho aquilo que só Deus pode curar. A gente tem mania de querer passar da frente de Deus. Deus, Ele quer nos curar. Deus, Ele quer nos transformar. E a gente precisa o quê? A gente precisa parar de se sufocar. Liberar aquilo que sufoca. Entregar nas mãos do Senhor. Ana saiu do templo ainda sem filhos, mas saiu diferente. O rosto dela já não era mais o mesmo. Porque quando você rompe o silêncio da alma, você começa a gerar dentro de você o milagre que ainda não nasceu. O Espírito Santo hoje quer trazer para você essa palavra para que você possa romper e dizer basta. Basta, para que tudo que paralisou na minha alma, eu venho ousar hoje a crer que existem mais e mais de Deus. Então, tudo que parece perdido, hoje o Espírito Santo te move a falar, aleluias. Com pessoas aqui, hoje me move a falar com pessoas aqui que estão cansadas, frustradas, que olharam para a sua vida e se perguntaram, será que é só isso? Será que nasci para sofrer? Será que Deus me esqueceu? Tem pessoas aqui que guardaram para elas mesmas o seu silêncio. E na realidade, Deus não quer que você viva dessa forma. Deus não fez ninguém para sofrer. Deus não fez ninguém para ser esquecido. Muitos guardaram aqui dentro de si o que não encontraram a voz para expressar a dor. Tem pessoas aqui que estão sufocadas. Tem gritos aqui que estão em silêncio. Tem pessoas aqui que só choram atrás de uma maquiagem, colocam uma maquiagem, engolem palavras diante de desprezo e dormem noites pesadas, abraçadas ao silêncio. Porque o silêncio da alma, ele vira prisão e a prisão vira rotina. Mas hoje o céu declara para você, chegou o tempo de romper. Romper com esse silêncio que te sufoca. Romper com esse grito engasgado que não sai. Romper com essa prisão que não é frustração. É muita decepção. A história de Ana aqui nos dá um exemplo muito, muito forte. Aquele que foi o marco da virada, Samuel. Quando a alma de Ana encontrou a voz de Deus, queridos, o ventre dela encontrou fruto. Hoje, a esterilidade não são apenas físicas, como aqui havia dito. Deus quer que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, passos de fé. Algumas pessoas aqui estão sendo enganadas porque foram traídas e continuam sendo traídas, abusadas na sua confiança. Deus está dizendo aqui que Ele tem um mover sobrenatural e Ele vai fazer. E você precisa entender que Deus quer que você continue dentro do abrigo dele, que é Deus. Então, que você não viva mais calada, mas que você possa, em nome de Jesus, se aliviar na tua dor. Porque quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, Deus transforma frustração em vitória. Amém? Pai, eu quero entregar as Anas que estão aqui nesse momento, que não souberam romper ainda com o silêncio da sua alma. Se eu vier levantar, fazer essas mulheres abrir a sua boca, chorar, Pai, se for preciso, gemer onde não houver palavras, com o teu Espírito Santo, que elas não se conformem em carregar tudo isso sozinha, porque o Senhor não despreza um coração quebrantado. O Senhor é um Deus que não ignora lágrimas escondidas. O Senhor ouve até que a gente possa dizer que o Senhor é quem nos chama para romper. E hoje, Pai, nós pedimos, guarda cada uma das tuas Anas, Pai. Hoje é o segundo dia do propósito do romper. Ontem o Senhor quebrou as correntes do passado. Que o Senhor possa romper o silêncio da alma desta mulher, deste homem, eu não sei, mas que agora é hora de romper. Em nome de Jesus, a frustração não vai definir quem essa pessoa é. A decepção não é o último capítulo da história dessa pessoa, porque o silêncio da alma desta pessoa
não é a sentença dela, porque Deus está gerando dentro dela um novo cântico. E eu creio porque o Senhor é fiel na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, que Deus faça você romper hoje com o silêncio, porque a tua voz é a chave para destravar o teu destino. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa, em nome de Jesus, trazer aí uma grande vitória para a tua vida. Amém? Beijos no coração, fiquem com Deus. Gente, eu estou um pouco ausente de alguns canais. Quero pedir desculpas. Eu estou realmente cuidando um pouco mais de mim. Mas daqui eu não me ausento, tá, gente? Às vezes vai haver posts em algumas redes, outros não. Mas é porque eu estou bem mesmo com Deus. Às vezes é necessário silenciar. Não viver esse silêncio da alma, mas viver um silêncio com Deus, na intimidade com Ele. É gostoso demais. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo dia, uma ótima tarde aí. Vamos romper.